Olá, seja bem-vindo à nossa aula de criação de artigos com IA. Hoje vamos colocar a mão na massa e aprender sobre um dos pilares mais importantes para aumentar a audiência do seu site e fortalecer sua presença digital, a criação de artigos. Se você já ouviu que blogs e SEO não são mais relevantes, prepare-se para descobrir que essa estratégia continua sendo uma das mais poderosas quando utilizadas corretamente. Vamos juntos entender como transformar conteúdos em autoridade e resultados. Criar artigos otimizados para SEO é uma das melhores formas de atrair visitantes qualificados para o seu site. Apesar das mudanças no cenário digital, como o crescimento das inteligências artificiais e a ascensão dos marketplaces, o Google e outros mecanismos de busca ainda desempenham um papel essencial na descoberta de informações. Além disso, as próprias IAs estão cada vez mais integradas a buscadores, reforçando a necessidade de conteúdos bem estruturados e indexáveis. Vamos começar nossa aula de criação de artigos. Essa é uma aula prática, tem um pouco de teoria, mas essencialmente é uma aula prática. A importância dos artigos para aumentar a audiência do seu site. Tem muita gente aí falando que o SEO acabou, está morto, o Google perdeu a relevância, que criar conteúdo para blog é uma perda de tempo. E isso não é uma grande verdade, não. Eu acho que falta para a maioria dos criadores aí de conteúdo é ter uma estratégia certa para isso. Tem algumas situações que estão realmente ocorrendo. Por exemplo, hoje, quando você faz busca por produto, eu falo produto tipo geladeira, televisão, fogão, isso tudo tem mudado muito porque de alguns anos para cá, os marketplaces, principalmente a Amazon, elas dominam essas buscas. Você não vai mais no Google muitas vezes quando você precisa comprar uma televisão. Você vai no marketplace que você mais utiliza. Hoje eu acho que o marketplace mais utilizado é a Amazon. Eu, por exemplo, compro muito na Amazon. Então você vai direto na Amazon, faz a busca por TV, porque várias lojas estão ali. Então essa busca hoje o Google perdeu significativamente, tá? E essa busca hoje está concentrada nesse tipo de site, que são sites de venda como a Amazon, por exemplo, a Amazon, Americanas e outras, né? Mas tem uma técnica que você pode utilizar para solucionar problemas e envolver o teu produto na criação de artigo. Tem o impacto também da inteligência artificial nas buscas. É muito comum hoje muitas pessoas usarem a IA para fazer busca, principalmente agora que as IAs adicionaram o recurso de busca na web. Então, por exemplo, o ChatGPT já tem busca na web, você tem o Perplexity AI e outras IAs que fazem busca. Só que uma coisa que você tem que entender é o seguinte: quando a IA faz busca na web, ela está buscando em conteúdo e muitas vezes de blog. Geralmente, as buscas que nós fazemos na IA são para solucionar dúvidas, solucionar problemas. Geralmente são as buscas com perguntas. Então, se você cria um artigo pensando em solucionar problemas, você também vai aparecer nas buscas feitas pela IA. E essas IAs, elas todas hoje, ou pelo menos a grande maioria, elas oferecem o link de onde ela buscou o resultado. Então, se a pessoa fez uma busca e quer se aprofundar e tem o link ali, ela vai clicar no link e vai validar essa informação. Então, é uma outra geração de audiência para o teu blog, além das buscas do Google que não acabaram, tá? Elas podem estar sofrendo influência tanto dos marketplaces quanto das IAs, mas a busca ainda existe. E o teu blog, ele também serve hoje para gerar conteúdo para IA. Então, o que você vai ganhar tendo um blog, criando conteúdo para a sua audiência? Você vai aumentar a sua visibilidade, porque não apenas os buscadores tradicionais, mas também as novas integrações de busca das IAs, elas vão encontrar o teu conteúdo. Você vai estabelecer autoridade, então garantindo que seu site seja uma referência confiável para temas específicos, principalmente direcionado ao teu nicho, tá? E você vai atrair uma audiência qualificada, que vai te facilitar a conversão de visitantes em leads ou clientes. Essa é minha opinião. O SEO não morreu. Eu acho que o SEO está passando por uma transformação que a gente tem que entender as novas ferramentas e aplicar isso para criar conteúdo. Então, como é que você vai gerar autoridade com o teu blog? Como é que você vai atrair a audiência?
Eu acho que a melhor estratégia no momento é você focar na criação de artigos que vão responder a perguntas aí do seu público-alvo ou resolver problemas que eles enfrentam. E para isso existe técnicas, são as técnicas que nós vamos estudar aqui nessa aula. Então a gente vai ter aqui um exemplo prático de criação de artigo e a gente vai utilizar conteúdo de terceiros para fazer isso. A gente vai criar uma base de conhecimento a partir de artigos que estão bem posicionados no Google. Muita gente vai dizer que a gente estaria roubando, né, o conteúdo ou algo desse tipo. Pensa comigo, se você fosse escrever hoje um artigo da forma tradicional, você pega o tema, você vai procurar um tema relevante para o teu público, você vai estudar sobre esse tema. Então, você vai no Google fazer uma busca, vai pegar os principais artigos e vai ler, vai fazer as suas anotações. Talvez você pegue referência de vídeos, talvez você pegue referência de livros. Você vai anotar isso tudo e depois você vai criar o teu conteúdo. O que a gente vai fazer com a IA é a mesma coisa. A gente vai ensinar a IA sobre esse conteúdo e depois vai criar um conteúdo totalmente original. Então, o que a gente está fazendo aqui é só acelerar esse processo, nada mais do que isso. Seria o mesmo processo que você faria e que vem sendo utilizado há muitos anos. Para fazer isso, a gente vai passar pelas três etapas, né, do método ACR. A primeira etapa é a análise e criação da base de conhecimento. Eu chamo de análise, mas você também pode chegar como aprofundamento. É a etapa que a gente vai coletar informações e ensinar a IA, para depois a gente pedir que a IA crie o conteúdo baseado nessa informação, né, nessa base de conhecimento, nesse ensinamento que nós demos a ela. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui, como eu falei, coleta e extração de dados a partir de outros artigos. Lógico que você também pode criar essa base de conhecimento usando o teu conteúdo, o teu texto, usando, por exemplo, um material impresso da tua empresa, utilizando um vídeo que a tua empresa criou, um vídeo institucional ou um vídeo de terceiro e pegar a transcrição disso. Não necessariamente precisa ser de artigos, tá? Nós vamos levar como exemplo os artigos porque é a coleta, é o prompt de extração de dados mais complexo que nós temos. Então eu achei melhor partir daqui. O que tem que ter um bom artigo? Na minha opinião, ele tem que responder as perguntas que estão em alta nas buscas. Você quer audiência, então você quer saber o que as pessoas estão procurando, o que elas estão perguntando. E você tem que gerar um conteúdo com altas chances de indexar nos buscadores para que você gere audiência e gere autoridade. E para alcançar esse objetivo, a gente precisa fazer o quê? Identificar as pesquisas mais relevantes realizadas pelo público e selecionar os artigos mais bem posicionados como referência para a estrutura e para o conteúdo. Quando eu falo estrutura, eu estou falando estrutura de SEO, tá? E aí nós temos, como já visto em outras aulas, nós temos duas ferramentas para fazer isso, tanto o Answer the Public quanto o Google Trends. Lembrando que na versão gratuita do Answer the Public, você só tem 3 pesquisas diárias. Se você extrapolar isso, você pode usar o Google Trends, que não tem nenhuma limitação. Mas o Answer the Public, eu acho que é uma ferramenta que te dá mais dados, tá? Primeira coisa que você vai fazer, abrir o Answer the Public no teu navegador. Eu já fiz isso aqui. E essa ferramenta, ela tem algumas características. Primeiro, ela tem a questão do volume de busca. Ela mostra se o volume é baixo, tá aqui, ó, de 0 a 1.238 de volume de busca é baixo. Tem o médio, ele coloca a cozinha aqui, e tem o bom. Tem o custo por clique. Eu não vou me ater a isso, que a gente não está buscando fazer anúncio, mas talvez você queira utilizar para isso. E ela tem as visualizações. Essa de roda, tem a de lista. A gente está fazendo aqui a busca por atividade física no Google. Eu poderia fazer no Bing, no YouTube, no TikTok, Amazon, Instagram. A gente está fazendo uma busca por atividade física. Esse é o tema principal. Não é o tema que nós vamos escrever. O tema principal, a gente vai achar as principais questões sobre esse tema. Então, se você quiser acompanhar, você vai digitar aí atividade física, marcar Google e clicar no botão de busca, né? O botão que está aqui, busca. Você vai deixar aqui Brasil, português. Então, lista, ele vai mostrar dessa forma e tem tabela. Na tabela, ele traz lá parecido com o que ele traz lá na roda. Como? Ele traz as perguntas, né? Como? Como a atividade física pode ajudar na saúde mental? Muitas vezes ele não consegue trazer o volume de busca e o CPR, outras vezes sim.
Aí tem a questão do E. Pilates é atividade física, yoga é atividade física. O que? Aqui ficou meio estranho, né? O que é atividade física regular? Provavelmente é o que é. E aí, se você descer, vai ter o porquê, qual. As perguntas, ó, quem são as perguntas que geralmente são feitas pelos usuários. Então, nós vamos aqui para a opção de rodas. E se você observar, quando você passa o mouse, você vê uma cor. E essa cor ela fica mais intensa e menos intensa, dependendo da questão da quantidade de busca, né, do volume de busca. Então, eu estou escolhendo aqui como a atividade física pode ajudar na saúde mental. Quando você clicar nessa opção, ele vai abrir aqui no navegador, vai abrir aqui no Google com a busca. Como a atividade física ajuda na saúde mental. Eu acho que eu cliquei na segunda opção, não tem problema nenhum. E esse é o tema que eu escolhi. O que nós precisamos daqui? Nós precisamos localizar as três primeiras buscas orgânicas. E você tem que tomar muito cuidado, porque hoje o Google traz aqui, por exemplo, uma visão criada pela IA, que ele faz o que eu falei para vocês, ele procura referências na web para trazer, inclusive traz os links. Então, por exemplo, esse daqui não está bem posicionado aqui nas três primeiras, mas ele também consultou esse como outros, tá? E tomar cuidado para você não clicar no link patrocinado. Eu fiz outra busca aqui, porque aqui ó, não tem nenhum link patrocinado. Aqui tem, patrocinado, está escrito, ó, patrocinado. Não é o que interessa para a gente. O que interessa não é a parte da IA. Muitas vezes vem lá do Google Meu Negócio. Não interessa também. Vem a parte de patrocinado. O que interessa é a primeira, segunda e terceira busca orgânica. Terminou patrocinado aqui, essa daqui. Esse daqui é o primeiro resultado da busca orgânica. Por que, que nós queremos os três primeiros resultados? Porque esses artigos, esse conteúdo, é o conteúdo que o Google identificou como melhor conteúdo e melhor estratégia de SEO para posicionar nas primeiras posições da primeira página. Então, lógico que é daqui que eu vou tirar o meu conteúdo para poder, através dos prompts de extração de dados, trazer também a lógica de SEO que foi utilizada. E o que eu preciso daqui? Eu só preciso dos links, porque eu vou fazer a extração de dados a partir de URL. Ah, Ramiro, mas a IA que eu estou usando não funcionou bem com os prompts de extração de dados de URL. Não tem problema. Na aula anterior, eu ensinei para vocês que, nesse caso, vocês podem utilizar a extração de dado de texto. Pega o prompt que está na aula anterior, que faz extração de dado de texto, você vai abrir o seu artigo, vai copiar o texto do artigo e vai utilizar este outro prompt. Simplesmente você vai abrir aqui, vai começar do título, vai até o final somente da parte do artigo, não vai copiar rodapé e cabeçalho, vai copiar e vai colar junto com o prompt de extração de dado de texto. Vai funcionar igual? Muito parecido. É a de URL, porque na URL ele também pega os metadados que estão dentro do HTML. Isso se você estiver utilizando a extração de dados que eu deixei pronto lá para o ChatGPT. Se for a do Cloud AI, que é um outro prompt, ele não consegue fazer essa extração nesse momento dos metadados do HTML. Então, a gente já viu aqui como é que a gente vai fazer para localizar as principais questões no ACD Public. A gente fez uma busca pelo termo atividade física e lá a gente percebeu quais são as melhores perguntas que têm mais audiência, mais buscas no Google. A gente, para esse exemplo, escolheu como a atividade física ajuda na saúde mental e a gente vai começar agora a trabalhar a criação desse conteúdo. Primeiro passo foi dito em outra aula, a questão da preparação do ambiente. Mais uma vez eu vou repetir, o ChatGPT e outras IAs, muitas vezes, eles pegam dados de outra sessão, de outra conversa que você teve. E aqui você vai perceber que quando a gente for utilizar aqui o prompt de extração de dados, ele vai ter uma frase assim, ó, chamaremos o conteúdo gerado de base de conhecimento. Você pode gerar base de conhecimento várias vezes. Posso fazer a extração por exemplo, 3 artigos separadamente e ele vai dar esse nome de base de conhecimento. Se eu tenho esse mesmo prompt em outra sessão, ele pode achar que lá também é base de conhecimento e vai trazer uma base de conhecimento que não tem nada a ver com o tema que eu estou criando agora, o conteúdo. Então, para isso, a gente vai utilizar este prompt que eu já li em outra aula, que é o prompt que ele vai dizer para a IA que ela só deve utilizar o conteúdo desta sessão. Toda vez que você for criar um artigo,
Toda vez que você for criar um conteúdo para uma página, para uma landing page, uma página de produto, você vai começar uma sessão nova e vai utilizar esse prompt de partida. Então, eu já fiz isso. Vim aqui no ChatGPT e peguei meu prompt de partida. Coloquei aqui para ele, ó. Você atuará como uma IA que não armazena ou utiliza informações de sessões anteriores e todo o resto do prompt que eu já li em outra aula e já expliquei. Ele disse: entendido, para essa interação, todas as respostas serão geradas exclusivamente com base nas informações fornecidas nesta conversa. Beleza, não vou ler tudo aqui, porque cada vez ele vai dar uma resposta um pouco diferente para você. Uma coisa que eu fiz, eu adicionei, que não está no e-book, eu coloquei aqui. Nesta sessão, não use o Canvas. O Canvas é aquela ferramenta do ChatGPT que ele abre uma tela, mais no formato de editor. Eu não usei aqui por dois motivos. O primeiro, eu vou rodar prompt de criação, depois eu vou atualizar as informações e eu vou rodar outro prompt que vai reorganizar, recriar o conteúdo. Quando você usa o Canvas, ele faz tudo num único Canvas. Então eu não teria como mostrar para você como estava o conteúdo, o primeiro conteúdo criado, depois com a alteração, como ficou o segundo. E isso seria inviável para esta aula. E eu percebi também que quando ele usa o Canvas, ele fica mais lento e muitas vezes ele não consegue terminar a operação quando ele está criando um conteúdo muito longo. Mas você pode usar o Canvas. Se você tiver esse problema de perceber que está lento, que não está conseguindo concluir, pede para ele não usar. O Canva tem várias vantagens, que ali mesmo você faz a edição, você seleciona só um parágrafo e manda ele reescrever, você manda ele ampliar o conteúdo, tudo a partir daquela interface, sem ter que digitar praticamente prompt nenhum. Mas, para o nosso objetivo, para a nossa aula, não fazia sentido utilizar. Então, beleza. Aí a gente vai para coleta de dados, extração de dados a partir de URL, e para isso é essencial que a IA que você esteja utilizando tenha acesso à internet, senão ela não vai conseguir fazer isso. Se ela não tiver ou não tiver a capacidade de extrair dados de uma URL, mais uma vez você vai utilizar o prompt lá com coleta, o prompt com coleta de texto. Então, este é o prompt. Não vou ler este prompt, porque eu já li na aula passada, é o prompt de extração de dados a partir de URL. Você vai copiar esse prompt que está aqui, e aqui no final você vai tirar esta última linha aqui, que está escrito inclua aqui as URLs, uma URL por linha, e você vai botar a URL do artigo. Este prompt ele foi criado para extrair dados de várias URLs ao mesmo tempo, mas eu não recomendo, porque dependendo do conteúdo, se tiver muito conteúdo nessas URLs, ele geralmente não consegue ir até o final. Ele faz duas, na terceira ele já começa a não conseguir. Então eu recomendo que você faça como eu vou fazer aqui. Uma URL por vez. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na busca que você fez, pegar os artigos, como eu citei lá, que estão aqui bem posicionados na busca orgânica. Você pode abrir o artigo, copiar o URL ou simplesmente copiar aqui com o botão direito, clicar com o botão direito e copiar o endereço do link. A gente só precisa do link, tá? E aí vai substituir aqui no prompt, nessa linha, e vai jogar na tua IA. Depois, logicamente, de ter colocado lá um prompt de partida. Então foi o que eu fiz. Coloquei o prompt de extração de URL, coloquei a primeira URL aqui. E ele fez toda a extração das informações, do conteúdo, dos títulos, dos metadados, e fez alguma observação que eu pedi no prompt. Ele falou que a página não apresenta restrição de acesso ao conteúdo dinâmico que impeça a extração das informações. Ok. Se apresentasse, ele ia tentar outra forma. Se ele não conseguisse, ele ia te informar e aí você seria obrigado a fazer a extração por texto, tá? E aí ele coloca a fonte aqui, de onde ele tirou, pego agora, vou lá na minha busca de novo, pego agora aliás, o primeiro endereço era esse aqui, pego o segundo endereço, faço a mesma coisa, pego o terceiro link aqui, faço a mesma coisa, e foi o que foi feito aqui. Aqui já é o segundo URL, extraiu todo o conteúdo novamente, os títulos, tudo como foi pedido na questão do prompt, e mais uma vez ele fez isso para a terceira URL. Então, ao final da extração dessas três URLs, ele já tem a base de conhecimento. Então, agora a gente já pode partir para a segunda etapa, que é a criação. Então, seguindo aqui o nosso método, nós vamos para a segunda etapa, que é a criação do conteúdo base. A gente já tem toda a base de conhecimento. Essa base de conhecimento é como se a gente tivesse ensinado a IA sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Foi o que a gente fez. Este prompt eu vou ler, que é importante que você entenda o funcionamento dele,
até para que você consiga modificá-lo, se você precisar de um conteúdo de uma forma diferente. Se você precisar, por exemplo, personalizar o teu público-alvo. A gente está vendo que o prompt aqui está em Markdown, como eu falei desde o início, é assim que a gente vai escrever os prompts. Objetivo: criar um artigo com pelo menos 600 palavras. Se você quiser que o artigo tenha 800, tenha 1000, tenha 1200 palavras, é só você modificar aqui. Otimizado para SEO e engajamento, utilizando exclusivamente os conteúdos fornecidos na base de conhecimento. Chamaremos o resultado de conteúdo base. Então, eu estou fazendo isso para diferenciar, para ele saber o que é base de conhecimento e o que é conteúdo base, para ele não se embananar nos próximos prompts. E uma coisa importante, ó, utilizando exclusivamente os conteúdos fornecidos na base de conhecimento. É isso que vai fazer com que ele não alucine, com que ele não crie um conteúdo que não tem nada a ver, um conteúdo muitas vezes mentiroso. E é isso que vai dar embasamento para ele. Esse é o objetivo, instruções. Criação do artigo. Escreva um artigo informativo e envolvente, com um título atraente que tenha alta taxa de cliques e seja otimizado para SEO. Então, a gente já descreveu como vai ser o título. Integre os conteúdos fornecidos na base de conhecimento, criando uma narrativa fluida e coesa. Utilize H1, H2 e H3 para organizar os cabeçalhos e facilitar a leitura. Tom e estilo. Adote um tom humanizado, semelhante ao de um redator experiente, explicando o conteúdo de maneira acessível e cativante. Prefiro uma linguagem natural e envolvente, evitando formalidades excessivas ou construções complexas. Aqui a gente está querendo que a IA escreva de uma forma que não pareça que foi uma IA que escreveu. A gente está querendo que ela escreva de uma forma humanizada. Só que você pode aperfeiçoar isso daqui para você ter um conteúdo mais personalizado. Como é que eu faria para fazer isso? Você pode adicionar aqui mais um item, eu vou adicionar, depois eu vou tirar. Esse aqui é o e-book original. Você pode colocar lá item, por exemplo, 2.1 e chamar, por exemplo, de personalização do conteúdo. Personalização do conteúdo. O que eu colocaria aqui? Na personalização do conteúdo. Então, eu posso colocar aqui o nicho, por exemplo, a gente vai falar sobre atividade física. Eu posso falar que o nicho é atividade física, que é academia, que é loja de material de atividade física. Então, eu posso colocar aqui que eu sou um personal. Vou colocar atividade física, nicho atividade física. Mas eu poderia colocar personal trainer, cursos para atividade física, sei lá, atividade física. E você vai adicionando outras coisas, como por exemplo, público-alvo. Digamos que no público-alvo, deixa eu corrigir aqui, eu só queira atingir mulheres, eu só trabalho com mulheres. Eu sou um personal para mulheres. Então, vou colocar aqui mulheres, e eu sei que a idade que eu atendo geralmente mulheres de 25 a 35 anos. Eu só trabalho com essa faixa etária. Tudo isso vai influenciar na geração do conteúdo. Outra coisa que eu posso colocar aqui é interesse do público. Então eu posso colocar aqui, ó, praticante de atividade física, vida saudável, emagrecimento. Esse é o interesse do público. Posso adicionar linguagem, um tom acolhedor e didático, não utilizar linguagens técnicas. Eu poderia colocar isso. O objetivo do conteúdo pode ser agendamento de consulta, por exemplo. Pode ser venda de produtos. Eu colocando isso como referência na personalização do conteúdo, eu vou modificar a saída do conteúdo e vou ter um conteúdo muito mais focado naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. Então, se você está criando um artigo para você, pensa no teu público-alvo. Se for para o teu cliente, conversa com ele, entende o negócio dele e percebe o que ele precisa para você criar a personalização do conteúdo, tá? Esse prompt não é para você simplesmente copiar e colar. Eu acho que você tem que personalizar para você ter um resultado diferenciado, para que você tenha um resultado exclusivo. Estrutura de SEO. Voltando ao nosso prompt aqui, realize uma análise da base de conhecimento para identificar palavras-chave, insights estratégicos e técnicas de SEO aplicáveis do artigo. Eu não sei se você observou que na extração de dados a gente separou, por exemplo, os títulos, separou os metadados exatamente para isso, para realizar uma análise de SEO. Use parágrafos curtos, subtítulos claros e formatação que facilite a leitura. Inclua a palavra-chave principal de forma natural e eficaz, sem exagero. No final, adicione um FAQ baseado em perguntas frequentes relevantes ao tema e consultas relacionadas encontradas no Google.
Para que é isso? Quando você coloca um FAQ no final, geralmente são perguntas. Isso vai ajudar você a indexar o teu conteúdo quando alguém fizer aquela pergunta. Vai ajudar você a indexar o teu conteúdo na IA quando alguém fizer aquela pergunta. Então, um FAQ, ele acaba enriquecendo muito o conteúdo e eu acho bem interessante. Perspectiva única. Redige o artigo como se fosse de autoria única, integrando as ideias das fontes fornecidas de maneira coesa e harmoniosa. Esse parágrafo está aqui porque você pode estar fazendo uma coleta de dados para criar base de conhecimento a partir de um podcast, um vídeo de um podcast que você pegou a transcrição. E no podcast, geralmente, são 2, 3, 4 pessoas. E a gente não quer que ele escreva o artigo como se fossem várias pessoas. A gente quer um artigo que seja fluido. E aí você está pedindo para ele redigir o artigo como se fosse de autoria única. Não importa se eram 4 pessoas falando. Meta description. Após finalizar o artigo, crie uma meta description de até 160 caracteres, que é o limite recomendado, sintetizando o conteúdo de forma atraente e otimizada para SEO. Muitas vezes a gente esquece da meta description. Por que não já pedir que o prompt faça isso para a gente? Formato do artigo, título principal. Crie um título original, relevante ao tema, com alta taxa de cliques e utilize a tag H1. Subtítulos. Use a tag H2 para os subtítulos principais. Use a tag H3 para tópicos ou subdivisões dentro de um subtítulo. Por que a gente pediu que o título principal fosse H1 e todos os outros fossem H2 e H3? Porque para melhor indexação, o ideal é que a gente tenha apenas um H1. FAQ. Insira ao final um FAQ otimizado com perguntas frequentes baseadas na palavra-chave principal e consultas relacionadas ao tema. Ele vai usar aqui para o FAQ aqueles títulos que ele extraiu e colocou no final da extração de dados. Aqui, ó. Alguns ele conseguiu extrair títulos. Aqui só teve um, mas esse daqui, ó, ele conseguiu, também só conseguiu um. Às vezes ele consegue mais. Ele vai utilizar esses títulos da extração de dados para montar essas perguntas, tá? Então vamos voltar lá. Uso de palavra-chave. Escolha da palavra-chave principal. Pergunte ao usuário se deseja incluir uma palavra-chave principal de pesquisa no Google. Se o usuário responder não, escolha a palavra-chave principal relevante ao tema. Se o usuário fornecer uma palavra-chave, utilize a escolha do usuário como palavra-chave principal. Por que isso é importante? Quando você rodar esse prompt, ele vai te perguntar a palavra-chave principal. Talvez você não queira. Talvez você queira que a IA pense. Basta responder não. Se você tiver a palavra-chave principal, ele vai utilizar a que você escolheu, ok? Aplicação no conteúdo. Integre a palavra-chave principal de forma sutil e eficaz ao longo do texto para maximizar o impacto em SEO. Diretrizes de criação de conteúdo. Aproveitamento da base de conhecimento, que é o item 1. Utilize integralmente os dados fornecidos na base de conhecimento para fundamentar o conteúdo. Eu estou reforçando que ele tem que usar a base de conhecimento para criar o conteúdo. Analise o conteúdo da base de conhecimento detalhadamente para identificar insights e melhores práticas que fortaleçam a relevância e o ranqueamento do texto. Item 2. Garantia de completa integração. Certifique-se de que todo o conteúdo relevante da base de conhecimento foi incorporado ao texto. Se houver duplicação ou sobreposição de informações, consolide os dados sem omitir detalhes importantes. O que eu estou dizendo aqui? A gente coletou a nossa base de conhecimento de 3 artigos. Pode ser que tenha um conteúdo muito parecido, que ele considera um conteúdo duplicado, uma sobreposição. Então a gente está dizendo para ele, se houver, né, que ele faça uma consolidação de dados, para que a gente não tenha no nosso artigo uma repetição de dados. Quando a gente utiliza um prompt longo, esse é um prompt que eu acho que é longo, mesmo prompts médios, a IA muitas vezes se perde, né, porque tem muito pedido, muita informação. Então o reforço é muito importante ao final do prompt, e foi o que foi adicionado aqui, reforço. Certifique-se de utilizar integralmente todos os conteúdos fornecidos na base de conhecimento para fundamentar o artigo. É a terceira vez que a gente fala isso, que é para a IA exatamente ela não sair criando conteúdo. Certifique-se de que o resultado final seja um artigo informativo, atraente e otimizado, que se destaque pela qualidade e capacidade de engajamento, atendendo às melhores práticas de SEO. E isso também é muito importante. Certifique-se de solicitar e integrar a palavra-chave principal conforme instruções deste prompt. Então é isso. Vamos
rodar aqui o nosso prompt, simplesmente é copiar e colar, porque a base de conhecimento já está aqui, e aí ele vai criar aqui qual foi o nome que nós demos? Esqueci aqui, conteúdo base, vai criar o conteúdo base. Então ele colocou aqui o título, como atividade, não, desculpa. Primeiro ele me fez a pergunta se eu tinha a palavra-chave principal. Eu poderia ter respondido não, e ele escolheria o que ele acha melhor, talvez seja uma boa estratégia. Eu peguei exatamente o que nós colocamos na busca e coloquei como palavra-chave principal. Só que aqui tem alguns errinhos. Como atividade não tem a atividade, e aí, a partir disso, ele criou o título. Como atividade física ajuda na saúde mental, benefícios comprovados. É um bom título. Ah, Ramiro, mas eu não gostei, está muito parecido com a busca. Também é bom, se for muito parecido com a busca, porque vai trazer mais resultado. Eu não gostei. Não tem problema nenhum, interage com a IA. Coloca aqui, olha, eu gostaria de mais 5 exemplos de título. Você pode adicionar algumas informações caso você queira, ache desnecessário. Títulos com alta taxa de clique, etc. Tal. Ele já sabe disso. Eu simplesmente colocaria, me dê mais 5 opções de títulos e você vai escolher o título que você achar melhor. Ou criar na sua própria cabeça. Tá? E aí ele começou a criar o conteúdo. Se você ler esse conteúdo e comparar com os 3 artigos da base de conhecimento, você vai ver que a escrita está totalmente diferente desses 3 artigos. É um novo artigo, é um artigo totalmente original. Você não vai encontrar esse artigo na internet. Ele criou algo novo para você. Agora, Ramiro, mas se eu peguei esses mesmos 3 artigos com essa mesma técnica, o meu vizinho também pegou, vai ficar igual? Não, mas pode ficar parecido. O que você vai fazer para diferenciar? Você vai fazer aquela personalização lá do público-alvo, como eu falei, vai identificar que é para mulheres, a idade, o interesse do público, e vai colocar lá o nicho, e aí você vai ter cada vez mais uma personalização muito maior. E ele fez um artigo muito bonitinho, ó. Tem uma introdução, benefício da atividade física para a saúde mental, aí vem aqui dentro disso, vem vários subtítulos, sensação de bem-estar e felicidade, aí ele vem discorrendo sobre isso, redução do estresse e da ansiedade, se a gente está falando de saúde mental, tem tudo a ver. Melhora da autoestima e da autoconfiança, prevenção e tratamento da depressão, mais uma vez a depressão, aí ele traz dados que ele pegou lá nos artigos. Ó, a OMS recomenda de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada, melhora na concentração e na memória, rotina e disciplina para uma vida mais equilibrada. Como incluir a atividade física na rotina? Olha que bacana. E ele vem aqui, discorre sobre isso, tem uma conclusão e depois tem o FAQ com 5 perguntas. Qual é o melhor exercício para a saúde mental? Olha que pergunta bacana. E ele vai vir aqui discorrendo sobre isso. No final, ele dá a meta description. O que ele colocou aqui? Ó? Descubra como a atividade física ajuda na saúde mental e seus benefícios para reduzir estresse, ansiedade e depressão. Dicas para incluir exercício na rotina. Cara, perfeito. Perfeito, é copiar essa meta description e colocar lá no teu WordPress, por exemplo. Só que aí, se você quiser pegar esse artigo aqui e já utilizar, tá pronto. Tá pronto. Mas muitas vezes o teu objetivo não é esse. Muitas vezes o teu objetivo, por exemplo, é vender um produto, é vender um serviço. Aí você pode adicionar de uma forma bem sutil no teu artigo para que você tenha a chance de vender e de mostrar o teu serviço. E aí que a gente vai para a terceira fase, que é o refinamento, onde em artigo eu posso incluir produtos, eu posso incluir serviço, eu posso incluir depoimento. Se eu estiver criando uma página, aí eu posso trazer as informações do meu serviço, do meu produto, para que aquela página não fique igual da coleta de dados se eu tiver feito de concorrente, por exemplo. Então, o que a gente. Não é obrigatório o refinamento, tá? O artigo está pronto, mas a gente vai utilizar aqui 2 exemplos para a gente aplicar para que você entenda como é que isso é feito. Então, ele dá 2 exemplos do que seria bacana incluir: histórias pessoais ou de clientes. Incorporar histórias é uma excelente maneira de criar uma conexão emocional com o leitor. Se você tiver uma experiência relevante, depoimentos ou um caso de sucesso de um cliente, adicionar esses elementos tornará o artigo único e altamente envolvente. Quando a gente quer criar um artigo exclusivo, cada história dessa que eu incluo, que é uma história do meu cliente, é uma história minha, eu vou tornar o conteúdo cada vez mais exclusivo. E a mesma coisa produtos e serviços relacionados. Se você oferece produtos ou serviços que envolvam o problema discutido no artigo,
Inclua essas informações de forma sutil e natural no texto. Exemplo, se o artigo é sobre atividade física em casa, não é o caso aqui, e você vende produtos esportivos, é uma ótima oportunidade para apresentar discretamente seus produtos como parte da solução. Então, é uma etapa importante, não é obrigatória, mas pode enriquecer muito o teu conteúdo. E a gente vai aqui para o primeiro exemplo de uso. A gente vai fazer a inclusão de produto. O que eu quero que você faça? Como isso daqui é só uma aula, eu não tenho um produto para incluir. Então, para esse exemplo, a gente vai na Amazon e vai procurar por esteira elétrica para poder a gente ter um exemplo para incluir aqui. E foi o que eu fiz. Eu fui na Amazon, fiz uma busca por esteira elétrica e eu escolhi essa esteira elétrica aqui, tá? Que é a esteira eletrônica Dream Fitness Concept, etc e tal. A gente vai precisar dessa URL aqui. E nós vamos utilizar, mais uma vez, um prompt de extração de dados URL. Se você puder utilizar, se a sua IA não puder, você vai copiar o texto, como já foi dito. Só que tem um detalhe. Se você pegar o capítulo anterior desse book, ele tem todos os prompts de extração de dados. Só que todos eles têm a seguinte frase: ó, chamaremos o conteúdo gerado de base de conhecimento. Todos eles vão estar escritos assim: chamaremos o conteúdo gerado de base de conhecimento. Se eu não trocar isso, o que vai acontecer? Eu vou trazer o produto, que não é a minha base de conhecimento, para escrever o artigo, e vou colocar junto com a base de conhecimento. Não vai dar legal, isso vai dar uma confusão. Até porque eu quero que o conteúdo do artigo ele seja bem menor e ele seja incluído de forma sutil. O que você tem que fazer? Você pega lá o mesmo prompt de extração de dados, não importa se é texto, imagem, o que seja, e você vai modificar somente aqui, ó, chamaremos o conteúdo gerado de conteúdo do produto. Então eu vou ter a base de conhecimento e vou ter o conteúdo do produto. Isso vai me permitir no próximo prompt que eu consiga organizar essas ideias. Eu não vou ler o prompt, que mais uma vez é o mesmo prompt de coleta e extração de dados. Então, eu fui aqui, apliquei essa coleta e extração de dados a partir do produto da Amazon. E agora eu posso fazer um enriquecimento, né, utilizando um prompt de refinamento. Então vamos lá, já fiz a coleta de dados do produto. Eu vou ler aqui com vocês esse prompt de refinamento que eu estou utilizando. Objetivo: reescrever o artigo existente, denominado conteúdo base. Lembra que quando eu criei o artigo, a gente chamou ele de conteúdo base, para exatamente diferenciar da base de conhecimento. Reescrever o artigo existente, denominado conteúdo base, para integrar de forma fluida e natural as informações coletadas no conteúdo do produto, que foi a última coleta que eu fiz. O objetivo é apresentar o produto ou serviço como uma solução relevante para os problemas discutidos no texto, sem soar como propaganda explícita, enquanto mantém toda a riqueza e estrutura original do conteúdo. Diretrizes para a integração: preserve a estrutura original, mantenha toda a riqueza, organização e narrativa original do conteúdo base. Introdução do produto ou serviço: insira as informações do conteúdo do produto de forma contextual, relacionando-as aos problemas ou temas discutidos no texto principal. As informações do conteúdo do produto devem ser inseridas no texto do artigo no máximo 2 vezes e sempre no meio do artigo. Porque se eu não falar isso, muitas vezes a IA insere 3, 4 vezes. Não é o nosso objetivo, a gente não quer encher o saco do leitor. Apresente soluções. Posicione o produto ou serviço como uma solução prática e valiosa ao tema, evitando tons promocionais. Assegure coerência e coesão. Certifique-se de que a integração do conteúdo do produto enriqueça o artigo, mantendo a fluidez e a lógica da leitura. Finalização e revisão. Após integrar o conteúdo do produto, revise o texto para garantir consistência, clareza e um tom natural. E tem mais uma opção. Após concluir a reescrita do conteúdo, o resultado gerado por este prompt será o novo e único conteúdo denominado conteúdo base. E o anterior deve passar a ser denominado conteúdo base antigo. Por que isso? Eu estou reescrevendo conteúdo base. Eu não posso ter 2, 3, 4 conteúdos base. Eu ainda vou ter outro prompt aqui para mostrar para vocês. Então, se eu vou fazer mais de um refinamento, eu sou obrigado a fazer isso. Então, o que eu estou dizendo para ele? Depois que você reescrever e adicionar o produto, esse é o novo conteúdo base. O outro vai se chamar conteúdo base antigo, para que a gente não misture as bolas, tá? Então, o que a gente fez? Pegou este prompt,
e jogou ele integralmente aqui, já tendo feito a coleta do produto, e aí ele foi, reescreveu todo o artigo, está muito parecido com o que estava, só que ele incluiu aqui, olha, a esteira. Então, o que ele colocou esse parágrafo aqui em redução do estresse e da ansiedade? Colocou assim, ó, para quem busca praticidade e conforto, ter um equipamento acessível em casa pode ser um grande diferencial. A esteira eletrônica Dream Fitness é uma excelente alternativa para quem deseja caminhar ou correr sem sair de casa, com velocidade de até 12 quilômetros por hora, superfície de caminhada confortável e sistema de amortecimento, ou seja, ele pegou todas as informações na extração de dados lá da esteira. E se a gente descer, ele tem mais uma aplicação aqui. Eu pedi para ele aplicar 2 vezes. Então, dentro da prevenção e tratamento da depressão, ele colocou aqui, ó, quem prefere um ambiente controlado para a prática de exercício pode investir em equipamentos que ajudem a manter o ritmo. Modelos como a esteira eletrônica são ótimas opções para quem deseja seguir um plano de treino adaptável, ajustando a inclinação e monitorando o desempenho sem depender de academias ou parques. Então, ele fez a inserção de uma forma muito sutil, muito bem escrita, dentro do meu artigo. Ah, Ramiro, mas não tem o link. Você quando coloca lá no teu artigo, você vai selecionar aqui e vai botar o link do teu produto, ok? Então, vamos seguir aqui no nosso refinamento. Então, veja só, a gente já coletou os dados, escreveu a base do artigo e incluiu de forma sutil o nosso produto. Mas digamos que é um produto que eu venda na minha loja, venda bastante, eu tenho vários depoimentos. Eu quero pegar um depoimento que eu achei bacana e também incluir nesse artigo. E isso realmente é bem bacana, né? Isso é muito utilizado. Então, a gente vai incluir isso de uma forma muito sutil também, e eu só te peço que quando você for fazer isso, que você não crie um depoimento fake, né? Utilize depoimentos reais. Isso é muito importante. E a gente vai novamente utilizar um prompt de extração de dados para esse conteúdo que você tem, para ele organizar melhor esse conteúdo. O prompt que nós vamos utilizar é de extração de dados de texto, porque você vai ter isso em texto, não em URL, tá? Mais uma vez, todos os prompts que eu forneci no capítulo anterior vão estar escrito lá base de conhecimento. Só que nós não podemos usar base de conhecimento, porque isso não é a base de conhecimento de criação do artigo. Isso é um depoimento. Então você vai vir aqui novamente, vai pegar o prompt de extração de dados de texto, vai vir aqui, ó, onde está escrito chamaremos o conteúdo gerado de, lá vai estar escrito base de conhecimento, você vai substituir por histórias relevantes. E aí vai utilizar o prompt e ao final você vai colocar o texto fornecido. Aqui tem um texto, se eu não me engano, quando eu escrevi o e-book, eu acho que eu pedi para a IA criar esse texto. Não é o que você vai fazer, por favor. Então, tem um texto com comentário de Renata M, ou também eu não lembro, talvez eu tenha tirado de algum e-commerce. Aí, sou professor e sempre tive uma rotina bem corrida. Durante a pandemia, comecei a sentir muita ansiedade, bererê, barará. E foi aí que eu descobri a Polymed Esteira. Veja só, eu acabei de cometer um erro, porque quando eu escrevi o e-book, essa foi a esteira que eu utilizei, e não aquela que eu estou apresentando nesta aula. Então, quando eu fiz isso, que eu testei todos esses prompts, ficou perfeita a integração do texto aqui da Renata com a esteira, porque ele cita, a Renata comprou a esteira, não sei o quê. Ele não vai conseguir fazer isso aqui porque o produto é um e a Renata está falando de outro. Esse erro você não vai cometer, porque se você for colocar um produto e um depoimento, você vai colocar o depoimento do produto que você está utilizando. Só para explicar. Então está aqui o depoimento, ele vai rodar aqui, ele vai fazer a extração. Está aqui, ó, conteúdo da Renata está aqui, ó. Sou professora, etc. Tal, fez, colocou aqui histórias relevantes, já organizou de uma forma totalmente diferente para que ele possa utilizar, porque ele vai reescrever isso para colocar no texto, né? Ele vai contar, né, de uma outra forma e depois tem o prompt que a gente vai ler para que você entenda como isso vai ser inserido no seu artigo. Então vamos lá. Objetivo: revisar e aprimorar o artigo denominado como conteúdo base. Lembra que eu pedi para que o último conteúdo base fosse o único e que ele mudasse a denominação do outro? É para isso, senão a gente teria 2 conteúdos base, então ia ficar meio confuso, né? Então, vamos revisar e aprimorar o artigo denominado como conteúdo base, integrando as histórias relevantes que eu acabei de coletar. As histórias relevantes coletadas de forma sutil e enriquecedora.
para aumentar o impacto emocional e a relevância do conteúdo. Atue como especialista em storytelling e criação de narrativas envolventes. Ele não vai simplesmente colocar esse conteúdo lá, ele vai escrever. Instruções. Integração das histórias relevantes. Relacione a história ao tema central do artigo, destacando como o produto ou serviço mencionado contribui para resolver problemas ou melhorar a vida do cliente ou usuário. Apresente a história de forma genuína, evitando soar como uma propaganda explícita. A gente não quer que o usuário esteja lendo e perceba como uma propaganda explícita. As informações das histórias relevantes devem ser inseridas no texto do artigo apenas uma vez e sempre no meio do artigo. Enriquecimento narrativo. Use a história para ilustrar pontos importantes do artigo, ajudando o leitor a visualizar os benefícios do produto ou serviço. Insira a história em um ponto estratégico do artigo, garantindo que a narrativa flua naturalmente e mantenha a coesão. Estrutura e fluidez. Comece com uma introdução breve que contextualize a história. Isso é bem importante. Relate a história, depoimento ou caso de sucesso, destacando os desafios enfrentados, as soluções encontradas e os resultados alcançados. Finalize conectando a história ao tema principal do artigo, mostrando como ela agrega valor e inspira confiança no produto ou serviço. Diretrizes finais. Mantenha toda a riqueza, organização e narrativa original do conteúdo base. Certifique-se de que a inclusão das histórias relevantes enriqueça o artigo, proporcionando uma leitura envolvente e coesa. Após integrar o conteúdo de histórias relevantes, revise o texto para garantir consistência, clareza e um tom natural. Após concluir a reescrita do conteúdo, o resultado gerado por este prompt será o novo e único conteúdo, denominado conteúdo base, e o anterior deve passar a ser denominado conteúdo base antigo. Mais uma vez, para que isso? Porque se eu for fazer mais uma interação de refinamento, eu quero que ele interaja com um único conteúdo base, que vai ser o que vai ser gerado por este prompt. Então, eu colei aqui, e aí o que ele fez? Ele agora vai adicionar em algum lugar a informação com a nossa querida Renata. Aqui, ó. Ele adicionou aqui, ó, um exemplo real. Como a atividade física transformou a vida de Renata. Aí ele vem e conta a história dela. Faz uma introdução, né? A importância da atividade física na saúde mental pode ser vista em histórias reais, como a de Renata M., uma professora que enfrentava um período difícil de ansiedade e depressão durante a pandemia. Com uma rotina intensa e estressante, Renata começou a sentir os impactos emocionais do isolamento e do acúmulo de responsabilidade. Fez uma introdução bacana. E aí ele segue. Seguindo a orientação de sua terapeuta, que ela disse isso lá no texto dela, ela decidiu incluir exercício na rotina, mas no início só conseguia caminhar por 10 minutos. Apesar da dificuldade, ela insistiu e com o tempo conseguiu aumentar a sua resistência, chegando a 30 minutos de caminhada todas as manhãs antes do trabalho. Ele não falou da esteira exatamente porque no texto da Renata eu botei uma esteira e no produto eu coloquei outra. Senão ele ia fazer essa integração. Ele se perdeu e a culpa foi minha. Tá? Então, seguindo aqui o nosso roteiro de aula, eu já incluí produto, eu já incluí aí o depoimento. Só que assim, quando chega na fase de refinamento, você tem muitas coisas que você pode fazer. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Você achou o conteúdo curto. Você pode utilizar um prompt para expandir isso. Um exemplo de prompt para isso. O conteúdo está muito curto, por favor, reescreva e amplie o texto, adicionando mais detalhes e aprofundamento ao tema. E aprofundando o tema. Excluindo partes irrelevantes. Isso vai acontecer muito quando a gente for para a próxima aula, que a gente vai criar conteúdos de páginas baseados em sites de concorrente. Muitas vezes um concorrente tem 5 serviços e você só tem 4. A base de conhecimento tem os 5 serviços, então ele vai trazer isso tudo. Você pode precisar tirar um serviço, tá? Então, se você precisar tirar algo que não faça sentido para o seu produto, para o seu serviço, para o seu público-alvo, você vai pedir. Vou dar um exemplo aqui. Gostaria que não fosse citado o assunto o uso de elástico nas atividades físicas. Reescreva o conteúdo excluindo toda referência a esse assunto. Sei lá, veio esse uso de elástico e a minha loja não vende elástico, então eu não quero que tenha.
Eu posso pedir até para substituir. Melhorando a qualidade do conteúdo. Tem dois exemplos aqui. Por exemplo, o exemplo 1 aqui. Apenas na parte que fala sobre o serviço, utilize gatilhos emocionais e técnicas de persuasão para aumentar a conversão. Ou seja, quando eu falar do serviço, eu quero que você use técnica de persuasão para vender somente nessa parte. No resto do conteúdo não me interessa. O segundo exemplo aqui aprofunde o conteúdo, fornecendo mais detalhes técnicos sobre o tema, mas mantendo um tom acessível e profissional. Às vezes eu acho que o conteúdo ficou curto, não tem muita informação mais técnica e eu quero incluir, não tem problema nenhum. Então fica as dicas aqui, sempre dê instruções claras e objetivas. Isso é muito importante. Leia o texto gerado após cada ajuste e repita o processo até que o resultado esteja satisfatório. Use exemplos, se necessário, para ilustrar o que espera da IA. Essa questão da leitura é muito importante. Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, mas quando eu rodei os prompts, eu percebi aqui que nessa última interação que ele colocou aqui na Renata, que ele esqueceu o FAQ. Eu fui lendo os tópicos, percebi que ele esqueceu o FAQ. Eu simplesmente disse para ele, não está completo, faltou o FAQ. Ele foi e reescreveu para adicionar o FAQ que ele tinha retirado. Eu nem precisava, porque o FAQ já estava lá em cima, eu poderia simplesmente ter copiado. Querendo dizer para vocês que é importante a leitura a cada etapa, porque aí às vezes se perde. Então você tem que ver, olha, faltou isso, você deixou de falar isso que você tinha falado anteriormente. Conversa com a IA e pede para ela fazer a alteração que você acha que é necessário, além do que está aqui no e-book, além dos prompts que estão prontos para você. É importante, no exemplo acima, demonstramos como criar um conteúdo utilizando materiais de terceiros e em seguida adicionar informações relevantes ao conteúdo. No entanto, se você já possui conteúdos próprios, como arquivo de texto ou materiais impressos, basta adaptar o prompt de coleta e extração de dados na etapa de análise. Ou seja, eu já tenho um arquivo texto de conteúdo. Você não vai usar a extração de dados por URL, você vai usar a extração de dados de texto. Eu tenho um PDF, vai utilizar a extração de dados de arquivo, tá? E o prompt de criação vai ser o mesmo. Você vai continuar utilizando o mesmo prompt de criação. A coleta de dados que você vai alterar de acordo com o tipo de conteúdo que você tem. Eu tenho aqui um vídeo maravilhoso, está em inglês, de um cara que eu acho genial nesse assunto. Problema nenhum. Se você ler lá o prompt de coleta de dados, você vai ver que ele coleta em qualquer idioma e transforma em português. E ele coloca toda a acentuação, faz tudo, organiza o texto para escrever um artigo como se fosse uma única pessoa, e você não precisa se prender a artigos como base de conteúdo para criar um novo artigo, tá? E a etapa opcional, não sei se você lembra, lá no capítulo 3, eu deixei, já li, mas a gente vai ver de novo, um prompt para você criar imagens a partir do conteúdo que você criou aqui nessa etapa de criação. Nós já criamos o conteúdo, nós já temos o conteúdo, agora é hora de rodar aquele prompt caso você queira uma imagem para o seu artigo. O que a gente faz? Pega lá no capítulo 3 o prompt, está aqui o nosso prompt bonitinho, pedindo, o prompt ele não pede para criar imagens, ele pede para criar prompts que criam imagem. Então ele foi e criou 3 prompts aqui, aí 5 prompts, que foi o que eu pedi, deu um nome para cada um, não precisava, mas ele deu, e aí vem o prompt abaixo. Então eu peguei cada prompt desse e mandei ele rodar, tá? O ChatGPT não é a melhor ferramenta para criar imagens. Só que às vezes a ferramenta que você tem para criar imagens, se você usa a versão gratuita, mesmo em versões pagas, ele tem uma limitação de uso diário. E você não pode simplesmente jogar para lá, ficar testando, testando, testando até achar a imagem ideal. Então, Pedro, eu gostei muito dessa mulher aqui. Não está perfeita. Mas eu não gostei desse negócio, desse raio saindo da cabeça dela. Então você pode simplesmente pegar aqui, ó, com ondas de energia suaves ao redor da cabeça. Tirar isso aqui do teu prompt. Simplesmente tirar. Eu não vou tirar, porque eu queria que vocês vissem, agora eu vou comparar com outras IAs de criação de imagem. Essa foi a melhorzinha e essa daqui também. Não gostei de nenhuma das outras. Essa daqui, ó, inclusive a mulher está andando na direção errada da esteira. E tá fazendo esteira e lendo, mas tá andando na direção, tá andando de costas, não sei. Essa aqui nada a ver também. E aí, eu deixei já prontinho aqui pra gente. Primeiro eu fui no Gemini, mandei o prompt lá de uma mulher jovem praticando caminhada. Aí ele veio aqui, ó, me deu essa resposta, não sei por quê, porque antes ele criava isso aqui de boa. A geração de imagem de pessoas está chegando ao Gemini Advanced. Eu nem estou utilizando o Advanced.
Aí eu insisti, pedi novamente. Só que aqui foi pedi foi do outro prompt, foi do calendário, que é o último. Criou isso aqui, achei bem ruimzinho. E aí resolvi pedir da mulher de novo. E ele ficou me insistindo aqui que a geração de imagem de pessoas, então é só para pessoas que ele está com problema aqui. Não sei por quê. Não consegui. Fiquei frustrado. Aí eu vim para a meta. E na meta, eu também consegui aqui. Eu usei lá o prompt para criar a mulher. Eu peguei só o primeiro e o quinto prompt. Eu ignorei os outros três, tá? Você pode testar todos, em todas as IAs. Achei até interessante as imagens, mas tá muito. Algumas são muito esquisitas. Aqui a mulher está correndo do lado da esteira e não para frente. Aqui está que nem lá no chat GPT, né? Uma das outras imagens. Ela está correndo ao contrário, ou está correndo de costa. E tá muito artificial. O outro aqui, até que essa daqui ficou legalzinha, isso aqui também não tá ruim, mas ainda assim parece muito artificial. E aí, eu tô gravando logo na época que surgiram as IAs chinesas, lá, tipo a DeepSeek, que foi a primeira, e depois a empresa Alibaba lançou essa aqui, é Kiwen, acho que a pronúncia é essa. Se você quer acessar, procura aí chat.kwenlm.ai. E esse é o endereço. E eu rodei os dois prompts aqui de criação de imagem. Eu achei com uma qualidade bem superior ao que nós temos lá no ChatGPT. Eu gostei. Gostei dessa do calendário bastante, gostei dessa da mulher. Achei bem interessante. Acho que vale a pena você testar, tá? E eu percebi que tinha um negócio aqui também, que é aqui a parte de criação de vídeo. Eles fazem criação de vídeo também, mesmo na versão gratuita. Então eu peguei o prompt da mulher, simplesmente eu troquei de criar imagem para criar vídeo e mandei ele criar um vídeo aqui no formato já para celular, já pensando se eu fosse publicar, por exemplo, numa rede social esse conteúdo. E ele criou também, até interessante, tá? Aí eu fui para Flickr. Aí aqui no Flickr ele criou algumas imagens aqui, está carregando, mas eu abri as imagens aqui, ó. O que eu não gostei do Flickr, mas eu acho que tudo seria uma forma de reescrever o prompt, foi que, por exemplo, aqui ela está caminhando aqui na esteira, mas a esteira só aparece essa parte. Eu queria que a esteira aparecesse mais. Eu acho que só uma reescrita lá do prompt seria suficiente. A mesma coisa aqui, você está vendo? Ó? Praticamente não aparece aqui a esteira. Então, isso daqui foi a única coisa que eu não gostei. Do calendário, ficou bem razoável. Não gostei desses textos, os textos estão meio esquisitos. Esse daqui que não tem muito texto, mas tá, você vê os textos de difícil leitura, então também não está tão bom. E a gente finalizou testando aonde? No Ideogram. Qual é a vantagem do Ideogram? É porque é uma IA só de criação de imagem. Então eu acho que é mais focado, tá? Nós tivemos essa imagem aqui, já veio mais ou menos do tamanho que eu queria para usar no blog, achei bem legal, a esteira está mais aparente, mas também poderia fazer modificações, poderia tirar essas ondas aqui, acho desnecessário. Outro aqui também, gostei bastante da imagem, do calendário. Tá diferente, também tá bacana. Não gostei muito das cores, mas tá ok. Gostei bastante desse aqui também. Achei, minha opinião, que o ideograma foi o melhor resultado que a gente teve. E gostei muito aqui também dessa IA aqui, que a nova IA chinesa também me pareceu com um resultado bem interessante, tá? Então vamos voltar ao nosso conteúdo. Então é isso. Aqui fizemos as três etapas de criação de conteúdo, incluindo a criação de imagens. Nesta aula você aprendeu por que a criação de artigos continua sendo essencial para aumentar a audiência do seu site e consolidar sua autoridade no mercado. Na próxima aula, vamos aprender a criar conteúdos para as páginas do seu site de forma estratégica, otimizada e adaptada às melhores práticas do marketing digital. Até lá, comece a aplicar as técnicas aprendidas. Experimente criar seus primeiros artigos estruturados com IA. Te vejo na próxima aula para avançarmos juntos nesta jornada.